Assim que você abre empresa, existe a possibilidade do enquadramento no Simples Nacional. E muitas das empresas conseguem isso para uma redução de custos tributários. Porém, qual é a tributação dentro do Simples Nacional? Então, se você não sabe, fica aí que depois dessa vinheta falaremos um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje, Brunão, para bater esse papo aí, né, sobre a tributação do Simples Nacional. Já gravamos alguns vídeos de como abrir empresa, o que é o Simples Nacional, lucro presumido, enfim. Porém, esse vídeo vai ser mais específico sobre a tributação do Simples, né? Basicamente, toda empresa, ela pode ser do Simples Nacional ou não? Não. Não pode. Né? Já tem esse detalhe. E, inclusive, acho que a gente fala isso no vídeo do que é o Simples, né? Que a empresa, quando você abre um CNPJ, ela nasce, por natureza, no regime normal, digamos assim, né? E aí o regime normal você pode optar pelo lucro presumido ou lucro real ou o próprio Simples Nacional, né? Onde tem uma carga tributária bem abaixo da carga tributária normal, que é de 16% aproximadamente do regime normal, né? E é tanto, Gabriel, que assim, nesse processo de você enquadrar a empresa no Simples, ocorre de você não conseguir enquadramento, né? Exato. Até pelo prazo, né, que você tem, geralmente aí são 30 dias, quando sai o CNPJ, às vezes uma inscrição municipal, ou a CFDF, aqui no caso em Brasília, ou às vezes quando tem um KNAI, que não está ali... Não esteja autorizado. Autorizado, né? Exato. Então, acontece muito esse tipo de problema, né? Muitas vezes a pessoa, sei lá, sem uma assessoria contábil, abre a empresa por conta própria e tal, quando vai enquadrar no Simples, tem um KNAI ali que impede, e aí até o prazo de você tentar alterar a empresa para tirar o KNAI já é um custo e tal, às vezes nem tem tempo hábil ali para poder resolver o problema. Não, exatamente. Tanto que, assim, né, é até importante a gente falar aqui a diferença, né, um pouquinho aí do Simples Nacional para o regime normal, porque dentro da tributação do Simples, já aconteceu de vários clientes chegarem assim, pô, esse mês eu tive despesas XYZ, beleza, é um exemplo, faturei 10 mil, mas tipo 8 mil foram custos, né, foram despesas. Eu posso pagar imposto só sobre os 2 mil? Por exemplo, abater essas despesas? Não pode. Né? O Simples Nacional, só para a gente entender, ele é regido lá pela Lei Complementar 123, né, 2006. Então, você tem a opção de entrar dentro desse escopo do Simples Nacional. Você tem a opção de escolher o Simples Nacional. Exato. Uma vez que você escolhe, lá na Lei Complementar 123 é bem claro, né? Você não pode utilizar despesas e tal para abater imposto, né? Assim como é no lucro real, no caso, né? Na verdade, assim, você tem que entender que a base de cálculo, o que é a base de cálculo, né? É o montante, o valor somado, onde vai ser aplicada a alíquota do imposto. O que é a alíquota do imposto é o percentual. Então, se você emitiu lá no mês, né? Durante o mês de novembro, por exemplo, você emitiu lá durante o mês de novembro 10 notas de R$1.000, seu faturamento é 10 mil. Pô, mas eu tive um custo de 50% disso. Cara, independente do seu custo pode ser 100%, 50%, 10%. Independente disso, você vai pagar a alíquota de acordo com o anexo do Simples, referente àquele valor de 10 mil de notas fiscais. Então, é muito importante. O lucro real e o lucro presumido, em alguns casos você consegue abater, em outros casos não. Né? Alguns como o caso da presunção mesmo, ele vai através da presunção do lucro. Ele vai estar prevendo do faturamento, pega lá 32% do faturamento. Se for empresa de serviço, né? Um exemplo. Então 32% desse faturamento aqui, a gente está prevendo que vai ser lucro. Isso. Né? Então aí aplica-se então as alíquotas dos tributos em cima dessa previsibilidade. Mas já o Simples Nacional não tem isso, é direto e reto, é 10 mil, paga 6% ali se for anexo 3, né? Isso. E aí é dependendo da situação. E já que a gente falou aí dos anexos, né? Anexo 3 e tudo mais,
Quais são esses anexos do Simples Nacional? Ah, beleza. A gente separou, né? Então, pela Lei Complementar 123, o Simples Nacional ele é dividido em 5 categorias de tributação, são os famosos anexos, né? Então, a gente tem o anexo 1 e 2, que é referente à parte de comércio e indústria, respectivamente, e os anexos 3, 4 e 5, que é da área de serviço, tá? Anexo 3 são de atividades de cunho não intelectual, ele parte de 6%, tá? Existem as faixas, Exatamente. né? Então, à medida que vai aumentando o teu faturamento, vai aumentando a tributação, mas empresas que faturam até R$180 mil por ano, a tributação é de 6%. Exato. Para essas atividades do anexo 3, atividade de cunho não intelectual, que está incluso aqui atividades administrativas, promoção de vendas, marketing direto, corretor de imóveis e tal. Exato. Anexo 4 são atividades geralmente da área da construção civil, tributação e advogados. Né? Serviço advocatício, que é o único que está nesse anexo. A OAB conseguiu colocar, não sei como, mas conseguiu colocar aí dentro desse anexo 4,5% sobre faturamento. E tem o anexo 5, que são atividades de cunho intelectual, tributação de 15,5%, é que tem a maior tributação. Exatamente. Aí. São atividades, como, né, a gente falou, de cunho intelectual, então atividades de engenharia, arquitetura, medicina. A maioria que pedem ali um conselho, né? Isso. São atividades regidas por conselho. Uma observação importante de falarmos ali no anexo 4 muitas das vezes, muitos engenheiros, né, olha lá, vou pagar 15,5% no anexo 5. Serviços de engenharia. Serviço de engenharia, Porém, eu vi aqui que no anexo 4 tem lá obras de alvenaria, que é 4,5%. Ah, então vou pegar isso aqui, que é mais barato, né? Obviamente. Só que não, porque no anexo 4 tem um tributo à parte, que é o CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, que daí é de 20% sobre a folha de pagamento. Então, sim, se o sócio tem um prolabore, ou se tem um funcionário 2, além de pagar o INSS normal sobre a folha, ele ainda vai pagar esse adicional aí de CPP. Então, assim, você tem que ficar bem atento quanto a isso, porque, às vezes, se você escolher o anexo 4 achando que vai pagar menos imposto que no anexo 5, pode ser que você esteja pagando mais de 15,5% aí e tá comendo bola. Né? Basicamente é isso. E uma quarta perguntinha muito recorrente também é assim, se eu não faturar, não é, no Simples Nacional, se eu não faturar, eu preciso pagar algum imposto? Não. Referente ao Simples Nacional, não. Ao faturamento, não. Nenhum imposto. Basicamente, como a gente já até falou, a base de cálculo para efeitos de apuração do imposto do Simples Nacional é o faturamento, é a nota fiscal. Então, cara, esse mês eu emiti uma nota de 10 mil, porém mês que vem acabou o contrato com o cliente XYZ, não vou mais emitir. Eu vou ter que pagar algum imposto? Não. Exato. Entenda isso, tá? Menos mal, né? Menos mal. A tributação do Simples, ela é mais maleável, né, digamos assim, porém algumas coisas são bem firmes, então não conta, né, por exemplo, não abatem as despesas, se por exemplo, se na somatória você, dos meses, né, se na somatória dos meses você ultrapassar 180 mil, a sua alíquota ela já sobe, né, de 6 ali ela vai para uns 8, 9%, se for de 15,5%, ele vai lá para 16%, 18%. Então tem que ficar bem atento a esses pequenos detalhes, porque a depender do caso, às vezes é menos pior, você vai pagar menos imposto estando fora do Simples Nacional. Tá? Então vale a pena você sempre procurar um contador para que ele faça esse planejamento tributário para te ajudar a entender certinho isso daí. Exato. A última perguntinha, uma pergunta 5. Basicamente, essas perguntas são as perguntas que a galera mais faz aqui pra gente, né? Só para vocês entenderem aí. Como reduzir a tributação do Simples? Né? Por exemplo, a questão que a gente até viu ontem, né, do afiliado. Né? Que até então os afiliados trabalhavam no KNAI de promoção de vendas, que era 6%, e agora a Receita Federal saiu um entendimento, né, que agora tem que ser como intermediação de negócios. E aí no anexo 5, 15,5%, uma tributação bem pesada. E aí existe uma solução para isso, para reduzir essa carga tributária? Pois é, isso aí é bem complicado, mas a gente sempre orienta, sempre fala ao cliente que tudo
leve em consideração três variáveis, né? Três variáveis, que é, o primeiro, o KNAI, que você escolhe na hora que você vai emitir a nota fiscal. Então, se você escolhe um KNAI de promoção de vendas, que ele está dentro do anexo 3, que é uma atividade com não intelectual e tal, você vai pagar 6%, beleza. A segunda variante é a relação com a descrição, né, do serviço na nota fiscal. Então, você vai descrever lá o serviço promoção de vendas, ele está relacionado com o KNAI? Ótimo, beleza. E a terceira variante é com relação ao contrato de prestação de serviço. Se você tem um contrato de prestação de serviço com o teu cliente, né, que é de promoção de vendas, exato. Então eu tenho um KNAI de promoção de vendas, eu tenho a descrição do meu serviço, que é promoção de vendas, e eu tenho um contrato que deixa isso claro, que o serviço que eu estou prestando é de promoção de vendas, beleza, né? Agora é o seguinte, se você tem um contrato, no caso aí de infoprodutores, né, que saiu agora, né? Se eu tenho um contrato com a Hotmart e ela exige que seja o KNAI de intermediação, né? Exato, ou isso, ou que ele quer dar as prestações de serviço. O afiliado, a função dele é um intermediador. É um intermediário, então ele vai ter que selecionar o KNAI de intermediação. Porque você pode simplesmente ter o contrato aí com a Hotmart da vida, uma Monetize, de intermediação. Você pode emitir a nota fiscal, por exemplo, de promoção de vendas, escrever lá a promoção de vendas, mas você não vai estar de acordo com as três variáveis lá e aí pode ter problema. Exatamente. Então, se você quer reduzir imposto, tem que estar essas três variáveis bem alinhadas. Você tem que ter um contrato que destaque isso e tal. É tanto, Gabriel, que quando o pessoal vai calcular o imposto e tal, lá do Simples Nacional, lá no ECAC, o governo ele não pergunta o KNAI que foi emitida a nota fiscal do faturamento. Ele fala o seguinte, o teu cliente, contador, o teu cliente, ele prestou uma atividade com intelectual ou não? É simples. Então, é o contador que define isso. Exato. Existe um senso comum, né, que a galera utiliza os KNAIs e a partir daquele KNAI se define se ele é uma atividade intelectual ou não. Mas, assim, às vezes você pode selecionar o KNAI de promoção de vendas, mas na verdade você está prestando serviço de intermediação. Então é uma questão de bom senso, né? Assim, saber e de uma boa assessoria contábil também. Isso, né? Conversar com o contador, enfim, para poder definir e não ter surpresas aí no futuro. Exatamente. E a lei do Simples, né, a lei complementar 123, ela traz alguns outros adendos e outras leis também que complementam essa lei complementar, né? Eles trazem algumas opções também, eu vou citar duas aqui de redução de carga tributária, que é a questão do fator R, né, o primeiro caso, que é onde você está ali no anexo 5 e aí dependendo da sua contribuição para a Previdência Social, seja por prolabore, seja através de seus funcionários, a depender ali se ela for 28% proporcional, enfim, já explicamos isso em outro vídeo. Então, esse é um caso, o fator R, é um caso que você consegue reduzir essa tributação dentro do Simples Nacional. E para você ver, né, o Simples Nacional, que deveria ser simples, né? É extremamente abrangente. Foi complicando e tal. Essa questão do fator R de 2018, eu acho, a resolução que 2016, eu acho. Então, vamos colocar no vídeo aqui. A gente coloca o link na descrição. Mas aí o que acontece? Aí inventaram o fator R, que tipo, pega a média de faturamento dos últimos 12 meses, pega a média de contribuição ali de folha de pagamento dos últimos 12 meses, a razão entre folha e faturamento for acima dos 28%. Esse faturamento que era para ser tributado em 15,5, anexo 5 do Simples Nacional, ele passa a ser tributado no anexo 6. Então, por exemplo, anexo 3, desculpa. Então, por exemplo, o engenheiro lá, que você falou, emite uma nota de R$10.000, né? Faturamento médio de R$10.000 por mês. Serviço de engenharia, ele pagaria R$1.500 de imposto, que é anexo 5. Se ele tiver uma folha acima de 28%, ou seja, se ele tiver um prolabore de R$3.000 de contribuição dos últimos 12 meses, a razão 3.000 dividido por 10 vai dar 33%, acima dos 28, de vez de pagar 1.500, vai pagar os R$600, né? Exatamente. Os 600 aí entra, né, ali um imposto de renda, o INSS,
mas que no final da somatória, cara, ele vai pagar menos de 1.500, quase sempre. Sim, assim, sim. São raros os casos, tipo, eu faturo 50 mil por mês e eu tenho uma secretária apenas. Isso. Aí, velho, aí fica vai ter que ter um difícil prolabore mesmo. de, sei lá, 15 mil, aí já vai pagar imposto de renda, aí já não compensa. Aí paga muito imposto de renda. Então, assim, é uma questão de análise mesmo, tá? É o que eu falo sempre, cara, procure um contador. E uma última observação também é para você que presta serviço para empresas no exterior, né? Ou seja, você exporta serviço. Né? Tem um entendimento também, vou deixar o link dessa lei na descrição, que quando o serviço ele é prestado para fora do Brasil, você não precisa pagar o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. Né? Então, nesses casos também, tipo, de 6% ele reduz o imposto, de 15,5% também ele reduz. Então, são formas aí que você, a depender da sua atividade, a depender de como você trabalha, você consegue olhar e dentro da lei pagar menos tributos, tá? E nós tentamos aqui resumir a forma de tributação do Simples Nacional, porém ela é gigante, tá, galera? É gigante. Então, e cada caso é um caso, né? Então, assim, se você está abrindo empresa, se você já tem uma empresa no Simples Nacional e quer estudar uma forma de reduzir imposto, ou ver se de fato o Simples Nacional é a melhor solução para você, entre em contato com a gente, manda uma mensagem aqui nos comentários, vai lá no nosso site, que com certeza iremos colocar você em contato com o melhor contador de acordo com a sua necessidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Spotify, no nosso canal de podcasts em geral. Tá bom? Deixa o like aqui, compartilha com a galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Muitas pessoas abrem empresas no regime tributário... Não, mentira. Assim que você será... Não é novidade, eu tenho que tirar isso da minha mente, velho. Eu tenho que tirar isso da minha cabeça, velho. É automático. Gente, só vai ficar me olhando. Fala aí, vai. Regime normal.